Hoje nós vamos falar sobre um dos personagens mais assustadores da internet, o Slenderman, desde sua criação em 2009. O Slenderman se tornou um fenômeno da cultura pop inspirado em histórias, jogos e até mesmo um caso real que chocou o mundo. Então senta aí, pega a pipoca e um copo de água, vem comigo descobrir tudo sobre o Slenderman e umas curiosidades sinistras sobre essa terrível criatura. Sei que muita gente já deve conhecer essa história, porque ela já é um pouco antiga, mas hoje quero relembrar ela para quem já conhece e para quem não conhece, conhecer mais sobre essa lenda assustadora e sombria. Tudo começou em junho de 2009, quando um usuário do fórum Somekna.io, minha pronúncia das melhores, né? E o nome dele é chamado Victor Surge, postou duas imagens editadas que mostravam um homem alto e esbelto, sem rosto, observando crianças. As fotos vinham acompanhadas de uma legenda perturbadora que dizia o seguinte: "Nós não sabemos aonde ele veio, mas sabemos que ele está sempre observando." O usuário ainda adicionou algumas lendas urbanas sobre o Slenderman, dizendo que ele raptava crianças e a levava para a floresta. A história rapidamente se espalhou pela internet e outras pessoas começaram a criar suas próprias histórias e imagens sobre o personagem. Curiosidade 1. Uma curiosidade interessante sobre a criatura do Slenderman é que Victor Surge usou imagens de crianças dos anos 80 em suas edições, criando uma sensação de nostalgia e desconforto. Além disso, o nome Slenderman não foi usado inicialmente, mas sim The Slenderman, que acabou sendo abreviado pelos fãs. A evolução do Slenderman. Com o tempo, o Slenderman se tornou uma figura cada vez mais popular na internet, aparecendo em jogos, séries de TV e até mesmo em um documentário e filme. E sua aparência também foi modificando, com algumas variações mostrando tentáculos saindo das costas, um rosto sem traço ou até mesmo uma aparência mais humana. Ainda assim, a figura alta e magra sempre se manteve como a principal característica desse personagem. E curiosidade número 2. Outra curiosidade interessante é que Slenderman foi criado como parte de um concurso de edição de imagens nesse site que é chamado Somekna.io. A imagem era que os usuários criassem imagens sobrenaturais e assustadoras, mas ninguém esperava que o personagem se tornasse tão popular, né? E o Victor conseguiu, né, criar esse personagem assustador e bem sombrio também, né? Que isso é louco, que trem assustador, viu? A história real do esfaqueamento em Wisconsin. Tudo aconteceu em 2014. Ocorreu um evento trágico que chocou o mundo e trouxe à tona os perigos das lendas urbanas na era digital. Trata-se do caso do esfaqueamento de Penton Lutner, uma menina de 12 anos que foi atacada por suas amigas, Anissa Erie e Morgan Jersey, que afirmaram ter agido em nome de Slenderman, né? Isso né? Não é bem uma amiga, né? Isso é louco. Essas três meninas eram amigas próximas e frequentemente brincavam juntas. E tudo aconteceu em 31 de maio de 2014, em Waukesha, em Wisconsin. As duas meninas de 12 anos, Anissa Erie e Morgan Jersey, agarraram Penton e esfaquearam 19 vezes. Isso depois delas terem chamado a amiga para a floresta para brincar de esconde-esconde, né? Elas esfaquearam todo o corpo da amiga, né? E elas disseram à polícia que fizeram isso porque o homem magro o ordenou, né? O Slenderman, né? Elas usaram uma faca de cozinha de 12 centímetros e esfaquearam as pernas, braços e torso de Penton. E duas das facadas atingiram órgãos importantes, incluindo uma que perfurou seu coração a menos de 1 milímetro de uma artéria. E o médico falou o seguinte, abre aspas: "Se a faca tivesse passado a largura de um fio de cabelo humano, ela não teria sobrevivido." Quem disse isso foi o cirurgião John Kahneman, que operou Penton. E outro golpe perfurou seu diafragma, que cortou seu estômago e fígado. Depois que Anissa e Morgan a deixaram amiga para morrer, Penton, tentando salvar sua própria vida, rastejou para fora da floresta, em um caminho estreito, onde ela foi vista por um ciclista. E nisso, ela passou por uma cirurgia de 6 horas, né? Uma cirurgia bem demorada. E a doutora Kahneman teve que abrir o peito para salvar a vida da garota. Olha que sinistro, cara. É bem pesado mesmo essa história. Então, as duas amigas que tentaram matar Penton, elas foram consideradas inocentes por motivos de doença ou defeito mental e condenadas a pelo menos 3 anos em uma instituição para doentes mentais, seguido por décadas de supervisão comunitária, né? E a tentativa de homicídio foi documentada pelo documentário da HBO em 2016 com o nome Cuidado com o Slenderman. E
Pra você ver o tanto que isso é bem sinistro, né? Por causa de uma lenda, de algo que foi surgido na internet, as duas garotas fizeram isso. Olha que loucura. Esse caso gerou grande comoção na mídia e na sociedade, levantando as discussões sobre o perigo das lendas urbanas e a influência que a internet pode ter sobre as pessoas. Foi um triste exemplo dos riscos que podem surgir quando a ficção se mistura com a realidade. É um alerta para a necessidade de se ter cuidado com o que é compartilhado e difundido na internet. Curiosidade número 3. Depois do incidente em Wisconsin, muitos fãs do Slenderman ficaram preocupados com a imagem do personagem e o potencial de causar violência. Mas apesar disso, o Slenderman ainda é uma figura popular na cultura pop, com muitos fãs criando suas próprias histórias e obras de arte baseadas no personagem. Algumas pessoas até mesmo argumentam que o Slenderman é uma espécie de mito moderno, um reflexo das sociedades, um reflexo das ansiedades e medos da era digital, né? Isso porque esses problemas assim de ansiedades, medo, tudo isso, né? É desde muito antigo, né? Em 2009 que tudo isso aconteceu, né? Acho que é o problema dos jovens atual, né? Até comigo também, eu sou um pouco até muito ansioso, é um grande problema. O Slenderman hoje. Hoje em dia, o Slenderman continua a aparecer em diversos jogos, filmes e séries de TV. Seu legado na cultura pop é inegável, influenciando inúmeros criadores e inspirando novos personagens assustadores na internet. É possível encontrar até mesmo uma grande comunidade de fãs dedicando ao Slenderman, compartilhando teorias e histórias sobre o personagem. Curiosidade número 4. Uma curiosidade final sobre o Slenderman é que os personagens é frequentemente associado com o número 8. Muitas vezes a história e imagem do Slenderman contém referências ao número 8, como 8 tentáculos, 8 olhos e 8 crianças desaparecidas. E nisso, né, o número 8 é bem forte com a criatura Slenderman. E o Slenderman, ele é uma história de creepypasta. Você sabe o que é creepypasta? Então, creepypasta é um termo utilizado para se referir a histórias de terror que são compartilhadas na internet. O termo é uma junção da palavra creep, arrepiante, e copypasta, copiar e colar, já que muitas dessas histórias são compartilhadas e disseminadas dessa forma. As creepypastas são geralmente narrativas curtas que envolvem elementos assustadores, sobrenaturais ou inexplicáveis, como esse, né, do Slenderman. Elas podem ser baseadas em fatos reais ou completamente fictícias, mas o objetivo é sempre provocar medo e tensão no leitor. E algumas dessas creepypastas mais populares na internet incluem histórias como Jeff Killer, The Rake, essa do Slenderman e a Candle Cove, e muitas outras histórias são acompanhadas por imagens perturbadoras que ajudam a aumentar a sensação de medo e mistério. E as creepypastas se tornaram extremamente populares na internet, com muitos fãs criando suas próprias histórias e compartilhando com outros usuários em fóruns, redes sociais e sites especializados. Muitas delas foram adaptadas para filmes, jogos e outras formas de mídia, tornando-se a parte da cultura pop moderna, né? É essa própria história que eu contei para vocês hoje aqui. E aí, o que vocês acharam da história do Slenderman? Ele é um personagem assustador que se tornou um ícone da cultura pop na era da internet. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre a origem e a evolução desse personagem aterrorizante. Se vocês têm algumas curiosidades adicionais ou alguma história pessoal envolvendo o Slenderman, não deixe de compartilhar comigo aí nos comentários abaixo. E aí, galera, eu me chamo Pedro e apresento o canal Grande Mundo. E peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro do que rola nesse canal, que toda semana tem vídeo novo sobre casos misteriosos ou casos assombrados, né? E até a próxima. Fui!